Oi, oi, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um podcast Caminhos da Educação. Eu sou Catarina, professora e sua apresentadora, e aqui nesse programa você vai ter muitas informações sobre tudo que está rolando na educação de feira. Teremos quadros, entrevistas com convidados, muitas coisas especiais para você. E você gosta de ler? Então, esteja preparado que agora é a hora do Minuto Leitura. Roda a vinheta, produção! A primeira indicação que nós temos para hoje é o livro Amoras, de Emicida. Um livro que celebra identidade, cor, diversidade e orgulho de ser quem é. Ele está numa seleção de livros, que é a seleção de 10 livros para criar crianças antirracistas, e mostra a importância de nos reconhecermos no mundo e de nos orgulharmos de quem somos. O segundo livro que nós vamos indicar hoje é Coisa de Menina e Coisa de Menino, de Pri Ferrari. É um livro que questiona os estereótipos de gênero e as coisas que são de menino ou de menina, e questiona também a liberdade de ser quem é. E a terceira indicação de hoje é o livro O Cabelo de Lelê, de Valéria Belém. A narrativa celebra a diversidade cultural e a importância de valorizar a cultura negra, trazendo uma jornada de autoconhecimento e autoaceitação até alcançar o amor pela herança e por sua própria beleza. E aí, gostou dessas indicações? Conta pra gente o que é que você tá achando desse Minuto Leitura. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Feira Multidisciplinar que aconteceu em Feira de Santana, uma ação da Secretaria da Educação que amplia o processo de aprendizagem da educação científica. Estamos aqui com ele, Fernando Alexandre. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Caminhos da Educação. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. Fala um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, sobre a sua história, a sua caminhada. Conta um pouquinho pra gente quem é você. Obrigado pelo convite, eu que agradeço, por essa oportunidade de estar falando da Feira Multidisciplinar, que tenho muito gosto, que a gente está na frente desse projeto desde o início. Então, a minha trajetória, eu sou professor de matemática, licenciado, fiz a graduação na UFRB, em 2017 finalizo ela, que é no momento também praticamente que eu venho para a Feira de Santana, que eu venho para a feira primeiro para fazer o mestrado, sou mestre em educação também pela UFES, e em 2018 eu entro na rede, 2019 ali, a partir do concurso que teve municipal daqui, e conheço toda a rede de ensino a partir daquele momento aqui de Feira de Santana, vou para a escola do distrito, trabalhar como professor lá, e após esse momento eu sou convidado para trabalhar na Secretaria de Educação, no Departamento de Ensino, mais especificamente com formação de professores, mas de lá para cá também eu tenho trajetória anos finais, na educação básica, ensino médio também, lecionando, passei também um período como professor de ensino superior e desenvolvi pesquisas nos anos iniciais. Então, eu tenho experiência um pouquinho de cada segmento desses, Então, acho que também foi o que contribuiu para estar desenvolvendo uma feira multidisciplinar que é na nossa rede, desde a educação infantil aos anos finais. Então, é um pouco da minha trajetória, dentro da sala de aula e também na Secretaria de Educação, que eu estou lá desde 2019. E você faz o que na Secretaria de Educação? Atualmente eu estou no grupo dos anos finais, lá no Departamento de Ensino. Então, a gente diretamente tem um trabalho voltado com a formação de professores dos anos finais, que é uma vez ao mês na Secretaria de Educação, mais outras ações que vão surgindo, demandas que vão chegando, a gente vai trabalhando e até propor projetos, como a Feira Multidisciplinar, que foi uma iniciativa que a gente teve lá atrás, lá em 2022, que primeiro foi um projeto piloto para desenvolver feiras escolares de matemática, E aí tinha uma colega também no nosso grupo, a professora Jocineia, que também tinha um trabalho voltado para a educação ambiental, e aí tinha um projeto também dentro do Departamento de Ensino, que era o Ecoponto, e ali eram projetos separados, Nossa ideia era trabalhar a minha ideia era trabalhar com as feiras de matemática nas escolas, ela trabalhava numa perspectiva de educação ambiental, e a gente foi desenvolvendo isso ali em 2022, quando depois de um certo período que surge a ideia da Feira Multidisciplinar. Então, nesse movimento que a gente vai tendo dentro do Departamento de Ensino, que envolve várias ações, mas a minha atuação principal lá é com relação à formação de professores, e hoje à frente da Feira Multidisciplinar,
como sendo um dos coordenadores dentro do departamento de ensino. Nós temos mais 2 professoras coordenadoras, né? A professora Jocineia hoje não faz parte da nossa rede de ensino, ela precisou, foi para uma outra rede, e a gente tem hoje como a nossa comissão organizadora a professora Janaína, que é da área de ciências, e a professora Andréa Pinheiro também, né? Que faz parte da comissão organizadora junto comigo, no departamento de ensino. Legal. E o que é a feira multidisciplinar? Eu gosto de falar que é a cereja do bolo. Né? Que legal. Por que isso? Então, ela é uma etapa fundamental, é um momento de valorização dos trabalhos das escolas, de protagonismo do nosso estudante, né? De valorização do trabalho pedagógico do professor, que desenvolveu em sala de aula, mas ela é, digamos que uma segunda etapa, né? Teve todo um processo por trás para acontecer essa feira multidisciplinar, e a gente chama de feiras escolares. Então, como eu coloquei anteriormente, as feiras surgem primeiro com uma ideia de feiras de matemática, depois tem um ecoponto também, mas a ideia inicial da feira de matemática era, a gente, querendo ou não, a matemática é como se fosse um terror na sala de aula. Com certeza. Né? E aí a gente tem essa questão social, todo mundo fala, eu não sou bom em matemática. E nós temos também os índices educacionais que estão, infelizmente, comprovando isso. Né? Tanto a nível municipal, a nível estadual, a nível nacional também, nossos índices de aprendizado na relação com matemática estão bem abaixo. Então, pensando em modificar um pouco esse cenário, né, uma das possibilidades que a gente pensou lá atrás foi as feiras de matemática. Por quê? Porque ela vai sair da ideia do tradicionalismo, da sala de aula, e vai tentar trazer a matemática do cotidiano do estudante. Na prática, né? Na prática mesmo. E a gente, toda hora, todo momento, a gente fala, a matemática está em todo lugar. Mas só essa fala é muito genérica. Eu preciso estar ali mostrando em qual lugar que ela está. Então, quando a gente pensa numa ideia de feira de matemática, ela tem algumas possibilidades. Primeiro é o professor propor uma matemática para trabalhar em sala de aula com o estudante. O segundo é o professor em diálogo com o estudante chegar a um consenso e a uma temática que vai ser discutida, vai ser pesquisada. Né? E uma terceira etapa, que é a mais desafiadora, mas a mais interessante, que é o estudante propor um tema e o professor tentar buscar aquele tema, o conteúdo matemático que está por trás. Eu estou falando um pouco da feira de matemática, porque ela foi uma das primeiras que surgiu lá atrás com o projeto piloto, né? Depois que vinha as feiras de ciências, que a gente vem trabalhar, e depois as feiras de educação ambiental. Então, a ideia inicial das feiras de matemática, a ideia inicial era essa, né? Tentar tirar um pouco essa questão, esse medo social que tem na matemática, e trazer um pouco ela para a prática. Então, é bem interessante esse movimento, porque ele é motivador também para os estudantes. Então, surgiram vários temas a partir dos estudantes, de interesse deles, né? E bem desafiador para o professor. Então, teve uma turma que quis trabalhar com um projeto de robótica, né? Os alunos que trazem as ideias. Isso. Legal. Uma das possibilidades é os alunos trazerem a ideia. A ideia não necessariamente está voltada para a matemática. E o professor que lute para conseguir. E uma professora, ela falou assim, Fernando, eu não sabia o que fazer. Porque ele queria trabalhar com robótica, eu não sei nada de robótica. Mas aí ela foi pesquisar junto com eles, né? Correu atrás, foi buscar o que era um motorzinho, como é que funcionava um motor, como é que tinha essa dinâmica. E aí, dentro desse trabalho, eles foram desenvolver uma temática com relação ao sistema solar, a movimentação, né? Que tem no sistema solar, e eles criaram uma maquete com alguns materiais eletrônicos, né? Caramba! E aí, foi um conhecimento matemático por trás também, a questão das distâncias dos planetas, como é que a gente calcula a distância entre planetas, né? Então, eles foram pesquisar, desenvolveram em sala de aula todo esse projeto, né? Criaram a maquete. Então, foi um trabalho bem rico. Outra temática também bem bacana, porque são diversos temas que vão surgindo, né? E aí, então, são temas ligados a questões sociais, questões políticas, questões econômicas. Um dos temas que teve até um tempo atrás, bem discutido na mídia, que foi relacionado ao sombreamento de prédios à beira do mar. Sim. O que isso estava ocasionando, né? Então, a gente tinha ali o mar e ali a área de areia, só que não estava tendo sol porque tinha muitos prédios e aí estava ocasionando a sombra. E aí, qual era a problemática do tema deles? A qual deveria ser a altura, a altura de um prédio e a distância até o mar para não ocasionar uma sombra, né? E aí esse tema foi bem bacana, eles começaram a pesquisar toda a matemática por trás,
E às vezes surgem conteúdos de matemática que estão além do ano que eles estão. Uhum, com certeza. Mas como é motivador, como foram eles que proporam, né? Então eles estão ali. Aguça a curiosidade deles também, né? Eles vão buscar respostas. E aí eles construíram, né, uma maquete, fizeram todos os cálculos, qual deveria ser a distância. Aí eles pegaram uma praia, que foi a Praia de Cabo Sul. Que legal. E aí buscaram o plano diretor da cidade, para saber qual era a altura de que um prédio deveria ter. Começaram a desenvolver cálculos matemáticos, modelos matemáticos, né, para entender qual deveria ser a distância mínima e a altura máxima para não ocasionar sombreamento. E aí, porque essa questão de sombreamento vai ocasionar questões sociais, né, para a gente que está na praia, questões ambientais também, tem vida marinha que está ali precisando, né, de sol também, a gente teve toda essa discussão por trás desse trabalho, né, e aí toda essa produção, todas essas discussões, é um movimento bem interessante, né, na ideia da matemática, que vai desmistificando aquela questão da matemática ser difícil. Eu não entendo matemática. Então, uma ideia, quando a gente traz as feiras, é bem bacana, porque a gente consegue trabalhar o conteúdo de matemática na prática, né, assim como também a de ciências, a de educação ambiental. É bem motivador e muda com a dinâmica da escola, né, porque eles estão com a mão na massa. Então, a gente tem vários relatos positivos de gestores que estavam tendo altos índices de intercorrência na escola, né, em disciplina. E aí a gestora me chegou em um certo momento e falou: Fernando, uma semana antes da feira escolar acontecer, parou os índices. Todos estavam focados nos seus grupos, seus trabalhos, porque eles começam a ter a responsabilidade, eles vão apresentar, né, e normalmente é um outro ponto positivo das feiras, que envolve também a comunidade e as famílias. Então, que elas vão assistir, isso, né? no dia da culminância, onde eles vão apresentar os seus trabalhos, as famílias são convidadas para participar também. Então, tem a visita aos stands, né? E aí cada escola faz de acordo com a sua realidade. Tem escolas que fazem na quadra, tem escolas que fazem no pátio, tem escolas que fazem na sala de aula. Isso aí cada uma tem a sua dinâmica, né? Mas a gente sempre também orienta para ter esses convites para outras escolas também, vizinhas, para participar e também prestigiar essas apresentações. Então, eles sabendo desse movimento todo, eles começam a ter expectativa, né? Se preparar. É uma preocupação para se preparar melhor. Então, existe toda uma angústia por trás, que também é processo uma de boa angústia, né? É uma boa angústia e processo de aprendizado também. Porque a gente está falando aqui de conteúdo matemático, conteúdo de ciências e tudo, mas existe outros processos de aprendizado acontecendo. É postura, é saber falar. É comunicação. Né? Como se comportar com diferentes públicos. Porque eles estão ali, nós temos estudantes dos anos iniciais, terceiro, quarto, quinto ano, apresentando para estudantes maiores. Temos estudantes maiores tendo que apresentar para os pais, tendo que apresentar para os próprios colegas da mesma idade, e tendo que apresentar para estudantes do terceiro, quarto ano. Então muda o linguajar também, né? A forma de explicar. A forma de explicar. Então isso tudo também é aprendizado. E como se comportar num ambiente que uma feira, o próprio nome já fala, né? Ele não vai ser um ambiente silencioso. É tudo acontecendo ao mesmo tempo, a dinâmica. Então, tem barulho e você vai ter que saber lidar com isso, né? Porque a gente não consegue tudo dar conta de todos os cenários possíveis. Às vezes a gente quer desenvolver alguma situação, mas o ambiente não permite. E aí é aquilo também, aquele movimento da feira, né? Então, tem todo esse processo, por isso que eu gosto muito de falar sobre as feiras, né? E estar dentro desse projeto, porque a gente traz a matemática como evidência, uma forma mais direta para ser trabalhado, esse conteúdo matemático, e dentro de toda essa dinâmica e todo esse processo está ocorrendo. E um outro ponto-chave que a gente conseguiu também com a feira multidisciplinar é que a gente tem o quê? A gente tem hoje quem desenvolve feiras, quem desenvolve trabalhos na área de matemática, tem a possibilidade de participar da feira multidisciplinar com esse trabalho de matemática. E a partir da feira multidisciplinar, a gente também consegue fazer uma seleção dos trabalhos de matemática para a feira estadual baiana de matemática. De matemática. Isso. E aí a gente conseguiu, no ano passado, né, selecionamos 4 trabalhos para a feira baiana de matemática, que aconteceu em Amargosa. Sim. E aí, desses 4 trabalhos, a feira baiana de matemática foi se eu não me engano, né, foi a 13ª edição no ano passado. E aí eles agora estavam apresentando para outros municípios também. Então tivemos trabalhos de diversos municípios da Bahia, em Amargosa,
e tínhamos 4 representantes aqui de Feira de Santana, da nossa rede, né? Então, Que legal. só que dali a gente já estava como sendo uma vitória pra gente. Imagina pra eles, né? Pronto, então para eles, então, imagine como é que foi, né? E aí, da Feira Baiana Matemática, nós conseguimos selecionaram, né? Porque também tem todo um processo de avaliação também, né? Tem a comissão avaliadora da Feira Baiana de Matemática, que passou por todos os stands, assistindo todas as apresentações. E após todo esse movimento, 2 trabalhos nossos foram selecionados para a Feira Nacional de Matemática. Caramba! Isso. Então, a Feira Nacional de Matemática, ela está com a expectativa de acontecer agora em 2026, e nós temos 2 trabalhos que foram selecionados no ano passado. Bem interessantes. E esses 2 trabalhos, um foi sobre elevador hidráulico, né? Misturava um pouco de conteúdo de física, e olha que a gente está falando de estudantes que eram do 9º ano, do ensino fundamental. Nossa. Então, eles construíram uma maquete. Vão longe aí, viu? Então, né? A gente está nessa expectativa aí que eu espero que eles consigam nessa área da matemática. E um outro trabalho foi bem interessante também, que foi o trabalho que foi selecionado para a Feira Nacional, que era a eficiência da iluminação pública e o distanciamento entre postes. Eu nunca imaginei que tinha tem uma legislação, não é legislação bem, normas técnicas para distanciamento entre postes públicos. Então, dependendo da altura do poste, da luminosidade, tem que ter tanta metragem. Eles foram estudar isso. Nossa! E aí eles criaram uma maquete, né, todo um modelo matemático também, para saber qual deveria ser o distanciamento do poste de um para o outro e também saber a eficiência dessa iluminação. Então não pode ser muito alto, porque a iluminação não vai ser eficiente, e não pode ser muito baixo, porque ele vai estar... não vai ser eficiente também, porque não vai estar dando conta do espaço da área. Então, olha o que eles foram pesquisar, né? E eu também não fazia ideia dessa temática, nem que existia. Mas foi um trabalho bem rico, bem bacana, né? Desenvolvido na escola, com os professores das escolas. Então, o primeiro trabalho de elevador hidráulico foi orientado pela professora Daisy, né? E o segundo trabalho, o professor Joseph, que eu acho que também é bem bacana a gente estar pontuando o rico trabalho que as escolas desenvolvem, né? Então, a gestão dessas escolas, o trabalho que é um trabalho desafiador para o professor também. Ele é sair da zona de conforto. Então, não é fácil, né? Mas a gente está caminhando, então está sendo bem bacana. A gente, para a segunda-feira multidisciplinar agora aumentou o número de escolas participando, então bem interessante também. E vamos ter também trabalhos selecionados para participar da próxima Feira Baiana de Matemática, que vai acontecer final de novembro. Que interessante. E esse ano, como é que funcionou essa feira multidisciplinar? Então, a Feira Multidisciplinar esse ano foi pelo mesmo processo, né? A gente fez o lançamento para a rede, por adesão, e aí o primeiro movimento são as feiras escolares, que tiveram que acontecer. Então, inclusive, eu tive recentemente numa escola de educação infantil. E a escola estava trabalhando conteúdo de sistema monetário, com estudantes de 4, 5 anos. Então, imagina aquela miudez, daquele tamanhozinho, né? Trabalhando no sistema monetário. E aí a escola construiu um cenário de cinema, né? Então eles fizeram em uma sala, colocaram ali uma TV, né, para passar um filme, mas fora da sala teve a bilheteria, teve o local da pipoca, um suco, e aí eles teriam que ir lá até a bilheteria, comprar o ingresso, comprar a pipoca, comprar o seu suco, com as cédulas que eles fizeram a impressão na escola, né? Para estar adentrando dentro da sala de cinema. Então, fazia a filinha, chegava lá, qual o valor do suco? É tanto. Tá certa a cédula aqui? Então, estava trabalhando já desde aquele momento, na prática, o sistema monetário. Então, não é só a ideia de estar na sala de aula mostrando qual é a cédula que a gente teve lá no passado, qual é a cédula atual, quais são os valores dessa cédula. Não. Eles fizeram esse movimento e fizeram também na prática como utilizar essas cédulas, né? Então, a ideia da feira, ela não é apenas como projetos mais complexos, né, como eu relatei anteriormente, lá do 8º, 9º ano. A ideia da feira é trabalhar com a matemática, com a ciência, com a educação ambiental, desde a educação infantil até, né, outros segmentos, aí, outras etapas. Então, teve todo esse processo para acontecer a segunda feira multidisciplinar também, as feiras escolares, né, e a feira multidisciplinar desse ano que ocorreu, né, na Secretaria de Educação. A gente fez a abertura no auditório
da nossa secretaria, e as apresentações aconteceram no lado do Centro de Inclusão, né, de Colbert Martins ali, que foram as apresentações, foram expostos os trabalhos, e um grande número de trabalhos, né, nós dividimos em 2 turnos, então, pela manhã tivemos uma quantidade bem significativa de trabalhos sendo apresentados, pela tarde um outro quantitativo interessante também, né, porque a gente dividiu, porque são muitos trabalhos, e também é um movimento cansativo. Né? Então, a gente achou melhor que seria pela manhã um grupo de trabalhos e pela tarde um outro grupo de trabalhos. Até para dar tempo quem está indo assistir conseguir chegar em todos os... Que é um desafio. Porque é muito, né? São muitos trabalhos. Eu participei no ano passado, que eu fui acompanhar a Feira Baiana de Matemática, e eu não consegui assistir todos os trabalhos que estavam presentes lá. Imagino. E a gente fica, é engraçado, porque são vários temas interessantes. E aí é bem bacana esse movimento, né? Então, eu falei muito da Feira de Matemática. A Feira de Ciências, como eu coloquei, ela chega a partir dos laboratórios de Ciências e Matemática, também. Então, uma forma de trabalhar com os laboratórios, mas não apenas com eles. Então, também existe todo um movimento para além dos laboratórios de ciências. Um movimento bem bacana, bem rico, que os professores desenvolvem. Né? E as feiras de educação ambiental, temos riquíssimos trabalhos também discutindo educação ambiental. Eu acho que é uma temática bem relevante, importante, né? No nosso atual momento de sociedade. E como você vê, assim, a importância de reunir esses conhecimentos de matemática, ciência, educação ambiental, tudo junto, para esses alunos, assim, como que você vê essa importância para eles? É interessante, né? Porque a gente quebra aquela barreira de pensar que cada conteúdo, cada disciplina é uma caixinha diferente. E não é. Né? É um desafio para nós, professores, quebrar essa ideia, mas quando a gente tenta trabalhar de uma forma multidisciplinar, e a gente está falando aqui muito de matemática, ciências e educação ambiental, porque de fato é o foco do nosso evento, né? Mas ele não deixa de trabalhar com história, as temáticas, não deixa de trabalhar com geografia, não deixa de trabalhar com português. Então, teve uma escola que trabalhou com a Feira de Educação Ambiental. E aí o professor de português foi trabalhar com redação, né? E trouxe uma temática dentro da pesquisa de educação ambiental. Então, veja como a feira vai para além da área de ciências, educação ambiental e matemática. E aí, no decorrer dessa redação, um estudante, na hora que fez a sua escrita, dentro da escrita tinha uma citação. E era uma citação referente a uma lei de educação ambiental, que ele viu lá na discussão do projeto da Feira de Educação Ambiental com a outra professora. Então, veja como isso perpassa, né? Primeiro que a gente percebe que ele conseguiu aprender. E ali ele já está colocando em prática e dentro de uma outra disciplina. Então, é um movimento que não fica restringido apenas a matemática, ciências e educação ambiental. Ele também traz contribuições de outras disciplinas, outras áreas, né? E essa é a ideia da feira multidisciplinar. Não tentar quebrar essa ideia de que cada conhecimento está dentro da sua caixinha. Então foi isso hoje. Muito obrigado, Fernando. Estou muito feliz com esse evento que aconteceu. Esperamos que esse movimento de multidisciplinarizar a educação brasileira, a educação do nosso município, continue sempre avançando em multidisciplinaridade. E que venham mais feiras multidisciplinares, que venham mais projetos selecionados, né? Tanto para a Feira de Matemática Baiana, nacional, e que a gente consiga ver os nossos alunos do município crescendo cada vez mais. Pronto, eu que agradeço. Eu posso colocar mais um ponto? Com certeza, à vontade. Pronto, né? Eu fico falando, porque há tantas experiências que a gente foi vivenciando, né? Durante esse percurso. E aí, esse ano a gente também tem uma novidade bem bacana que a gente teve agora para a segunda-feira multidisciplinar, que foi a parceria com a Fundtec. Que a Fundtec também faz parte também do nosso município, né? E a gente tem uma lei municipal, desde 2018, que é para fomentar o trabalho com iniciação científica, promover feiras, né? Então, a Fundtec é uma parceira forte da Secretaria de Educação hoje, né? Então, a gente está trabalhando a gente trabalhou para a segunda-feira multidisciplinar em conjunto. Né? Então, porque é uma logística enorme, né? Toda uma estrutura que a gente precisa organizar.
E aí também é uma lei municipal que a gente precisa valorizar. Então, um projeto que pertencia à Secretaria de Educação foi desenvolvido também esse ano com a Funtitec, em parceria bem bacana que a gente está trabalhando, né? Então, tem que agradecer também a eles. Agradecer a Funtitec por essa parceria, né? Com certeza. Que foi fundamental para conseguir esse ano e espero que a gente consiga trabalhar em conjunto para as próximas edições. Obrigada, viu? Você tem dificuldade para se concentrar nos seus estudos? Pois esse é o momento para você. Vamos dar uma pausa para a dica de estudos. E hoje eu trouxe algumas dicas para melhorar muito os seus estudos dentro de casa. Bora conferir? Troque o ambiente de estudo com frequência. Estudar em lugares diferentes, como café, biblioteca, parque, pode melhorar a retenção da sua memória. Seu cérebro associa o conteúdo de diferentes contextos, o que ajuda na recuperação da informação. Segunda dica: explique o conteúdo em voz alta para si mesmo. Simular uma aula como se você estivesse explicando aquele conteúdo para alguém faz com que diferentes áreas do seu cérebro sejam ativadas e você consiga reter melhor aquele conteúdo. Grave um áudio, grave um vídeo, mande um áudio para alguém, mas explique aquele conteúdo para alguém ou simule como se estivesse falando para alguém e assim você vai ter um desempenho muito melhor nos seus estudos. Grave áudios explicando aquele conteúdo e depois escute várias vezes como se você estivesse escutando um podcast. Assim você consegue perceber pelo seu próprio áudio o que você ainda tem dúvida e o que você ainda precisa melhorar no seu estudo. E a nossa última dica é: espalhe os lembretes pela sua casa. Isso! Cole na geladeira, cole na parede do quarto, cole em lugares de fácil acesso para você. Cole as fórmulas, palavras-chave do conteúdo. Assim você vai manter esse assunto vivo no seu dia a dia. E aí, gostou das dicas? Então anota para não perder nada e continuar melhorando seus estudos dentro de casa. E esse foi mais um Caminhos da Educação com muita informação e entretenimento para você. Quer ficar ligado em tudo que está rolando na educação da nossa cidade? Então até semana que vem. Semana que vem tem mais entrevista, tem mais convidado e tem mais informação para você. Um beijo e até!